prece, você que sabe. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos pelo nosso Centro de Atividades Espíritas, dando continuidade ao estudo da nossa obra Orientação ao Centro Espírita. E hoje, mais uma vez, teremos uma experiência, né, voltada para o campo social, para o serviço de promoção social espírita, com a presença do nosso amigo Antônio Luiz. Nós vamos ler uma mensagem do livro Ceifa de Luz, ditado por Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, com o título No Erguimento da Paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 9. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências do planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo, não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno, dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas, dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio, dos que recolhem confidências aflitivas sem passá-las adiante, dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas, dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade, com exemplos de tolerância, dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixa, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Após esta mensagem, como sempre, as mensagens de Emmanuel são muito atuais, né? Nós estamos precisando muito de sermos os pacificadores diante de tantas lutas, tantas guerras, né, que estamos a conviver. E vamos dizer, Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome. E queremos, Senhor, nos colocar como realmente teus servos, a fim de que possamos colaborar contigo neste momento tão difícil pelo qual passamos. Abençoa cada um de nós, a todos nós que aqui nos encontramos com o desejo, o objetivo de estudar um pouco mais, a fim de melhorar ainda mais os nossos trabalhos nas nossas casas espíritas. Queremos, Senhor, contribuir contigo, mas tu sabes da nossa pequenez, das nossas dificuldades, de tudo que ainda precisamos vencer. Então, Senhor, sustenta-nos nesta hora e envia até nós os teus mensageiros de amor, para que possamos compreender as lições e, principalmente, praticá-las no momento oportuno. Que assim, Senhor Jesus, em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje na tua santa e bendita paz. Que assim seja. Então, queridos amigos, querido Antônio, a palavra é sua.
até Você 50 tem... minutos. Oi? 50 minutos? 30 Você tem minutos? 50 minutos e depois a gente pode te encher de perguntas. Ah, é? Isso tudo? É? Ah, tem isso também? Sabatina? Tem a sabatina, tem. Show de bola, bacana. Vou sumir. Acho que a internet vai cair. Gente, boa noite. É sempre, né, muito importante ir para a gente estar junto, estudando. Mesmo às vezes a gente acha que não tem condições de fazer a determinada tarefa, mas é aquela coisa, né? Para quem ouve, às vezes é um exercício de paciência, mas para quem estuda é sempre bom, né? Porque a gente está lendo e vendo aquilo que a gente precisa pensar, refletir, né? Coisas que a gente já sabe e que não coloca em prática. Então, estudar é muito bom, bom demais. Então, a gente vai falar, então, sobre a questão do serviço, né? Não é serviço mais, né? A gente vai ver isso, é uma das questões importantes, mas da área de assistência e promoção social espírita, a APSE, né? Que está lá no novo, o novo orientação ao Centro Espírita, e eu estava confuso aqui, porque eu estava botando OCE, não é OSC. Eu estava com Ordem Espírita Sicília na cabeça, então fiquei enrolado. Falei, pô, Ordem Espírita Sicília, o que a Ordem Espírita está fazendo aqui? Não é Ordem Espírita Sicília, é orientação ao Centro Espírita. Né? Então, ele está hoje, né, na nova versão, lançada em 2020, no capítulo 4º. Né, a área de assistência ao espírito. Nós só que não vamos entrar agora nela, não. Tá? A gente vai fazer um preâmbulo para a gente destacar 2 pontos fundamentais, né, que todos nós estamos envolvidos, né, no trabalho assistencial nas nossas casas, né, que é a questão da promoção social e do trabalho de rede, tá? Que muitas vezes soam assim nos nossos ouvidos como uma novidade. Não é novidade, não. Tá? Isso sempre existiu, desde o Cristo, né? Desde há 2000 anos atrás. Né? A doutrina espírita, como o Cristianismo Rede Viva, ela sacramenta isso. E aqui estou na minha mão, vou tirar a minha coisinha de transparência, deixa eu ver onde é que eu tiro isso. Aqui, onde que eu tiro mesmo? Onde é que eu tiro essa questão de transparência que eu tenho aqui, que não está legal? Não tem um no lugarzinho... fundo, Hã? Escolher plano de fundo virtual. Ah, está aqui. Aí Isso você aqui. gosta nenhum. Não. Agora você está bonito. Isso, tirei o coisa, porque eu quero mostrar isso aqui. Tá? Vamos começar por aqui, que é a orientação civil de 1980, primeiro documento, tá? Que nós tivemos, que o atual, né? Nós temos o atual, mas bem daqui. Esse que está nas minhas mãos é a 3ª edição, tá? De 1988. Ele é em cima do documento de 80, mas essa edição aqui é de 88. Tá? E se a gente for perlustrar as suas páginas, nós veremos aqui que a essência já estava lá. Tá? Se algum dia um de nós, tá, no nosso trabalho assistencial, nós utilizamos do assistencialismo, foi por nossa conta. Nossa conta, porque a diretriz sempre foi, né, da promoção do indivíduo. Tá? E aqui, nessa versão, está lá ainda como serviço assistencial espírita. E é muito simples, só tem um único item. Eu vou colocar minha colinha aqui para eu poder seguir, para não falar besteira. Eu acabo não vendo vocês, mas vejo a minha colinha e aí não vai sair coisa errada. Tá? Então, é importante a gente fazer esse preâmbulo. Vou fazer primeiro, né? A gente vai ver essa versão, 80, rapidamente, tá? E depois a gente vai passar para a segunda, essa aqui, tá? Que eu sei também que todos vocês têm, porque isso aqui foi mandada em 2006 para as nossas casas, 2007 para as nossas casas. Todos receberam essa versão também. Mas vamos começar com fazer esse comparativo, né, dessas edições precedentes, né? E a gente vai ver que esses pontos fundamentais sempre existiram desde o início, né? E permanecem
nas demais edições atualizadas que a gente vai ver mais na frente. Tá? Vamos ver algum deles aqui. Nessa primeira versão aqui de 1980, a minha 88, o serviço assistencial espírita está desenvolvido no capítulo 9, e as palavras iniciais, ou seja, a fundamentação, que não está com esse nome, tá? Só nas edições mais novas que entra, né, lá o subtítulo, né, de fundamentação, mas a fundamentação é a mesma que ainda, né, nas edições atuais permanece, né? Ela toda baseada, né, nas palavras do Cristo, registradas em Mateus, capítulo 25, do item 37 a 40, aquela belíssima passagem que diz o seguinte: então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos te visitar-te? O rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Né? Então, essa é a passagem, e essa permanece. Né? Esta passagem, ela fundamenta todos os documentos daí para frente. Tá? Então, vamos ver que alguns pontos fundamentais estão presentes, no, como a promoção social, né? O trabalho de rede, o trabalho, né, de troca, um trabalho em conjunto. Vejamos aqui, logo o primeiro item, logo depois dessa fundamentação, está escrito lá o texto para a gente, a sequência do texto. Diz o seguinte: com base neste programa traçado por Jesus aos seus seguidores, todo centro espírita deverá realizar serviço assistencial espírita, e aí o serviço a gente sempre coloca com entre aspas, porque é um termo que vai ser abolido mais na frente, a gente vai saber por quê, assegurando suas características beneficentes, preventiva e promocional, conjugando a ajuda material e espiritual. Então, já está lá. Né? A gente vai ver que muitas coisas são implícitas, né? Mas algumas são bem claras. Né? A palavra é utilizada, inclusive, né? E com a ideia, né? É promocional. Tá? Em seguida, né? No único subtítulo existente nesse documento, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que só tem um bichinho aqui, ó, um subtítulo aqui, esse cara aqui, tá? Que é recomendações. Tá? Logo no primeiro item, na linha A, nos diz o seguinte: esse aqui é um outro assunto, também a gente está querendo bater mais aqui na questão da promoção social e do trabalho de rede, mas esse é um outro assunto também muito importante para a gente, tá? Que ele vai ser também falado em todas as versões. Tá? Diz o seguinte, na linha A: o serviço assistencial espírita das entidades deverá ser realizado integralmente, com orientação doutrinária e assistência espiritual sem imposições, tá? De modo a constituir-se em um dos meios para a libertação espiritual do homem, finalidade primordial da doutrina espírita. Então, isso é uma questão muito séria, tá? Tem que ser levada. Aqui, ela é colocada diretamente, e essa mesma colocação entra em 2006 e entra em 2020. Tá? Em posições diferentes, mas está lá. O texto quase integral. Tá? Essas são posições. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir bastante, tá? Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque esse trabalho, ele é interreligioso. Tá? Ele é feito na Casa Espírita com a base da nossa doutrina, né? Porque ela promove a libertação espiritual, nos ajuda a isso, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, para que a gente não se posicione de forma sectária. Tá? Então, é delicado, é bastante delicado. A gente é espírita, nós somos espíritas, a doutrina espírita nos dá a fundamentação, né, do próprio documento mostra isso, que é a palavra do Cristo. Né? Então, a gente está ali, o espiritismo é o cristianismo redivivo, a gente tem que estar bem consciente disso para que a gente atenda essa condição, né, de não impor nenhuma condição social, moral, espiritual, exigências, né, para que
a ajuda seja ministrada. Então, ele coloca isso para a gente aqui. Na linha C, nos diz o seguinte, ainda no documento de 80, as entidades espíritas de uma mesma localidade, antes de instituírem obras assistenciais, gente, olha só, essa brincadeira aí são 42 anos, tá? Ela tem 42 anos, essa frase, esse documento. Tá? Antes de instituírem obras assistenciais, precisam levantar as necessidades do meio, incorporando as experiências já realizadas e promovendo a imprescindível avaliação de suas próprias possibilidades relativa aos projetos em vista. Sabe só, se isso não é trabalho, né, de rede, trabalho de conjunto, onde você tem que conhecer, né, o que está sendo feito, verificar as suas possibilidades, né, e poder fazer, né, um trabalho com mais substância. Impressionante, né, o texto, como ele coloca. Né? Quantas e quantas vezes, né, a gente faz um determinado tipo de ação e que a gente não levantou necessidade nenhuma. Né? A gente não sabe realmente a necessidade real, né, do meio, né, daquele que o indivíduo vem, do indivíduo, ou do nosso meio, da nossa condição de que um tem, que eu não tenho, o que a gente pode trocar, o que a gente pode se ajudar. Né? Então, a gente não vê isso. Né? E aqui ele coloca isso, levantar as necessidades do meio, incorporando a experiência já realizada, porque alguém já fez. Tá? Então, por que não estar junto com aquele que já fez ou buscar ajuda com quem já fez? Né? E promovendo a imprescindível avaliação das suas próprias possibilidades. É outra coisa também que a gente tem que começar a pensar, porque a casa tal faz o serviço, eu também quero fazer. Será que eu tenho aptidão, tenho condições para fazer esse trabalho? Tem demanda para fazer esse trabalho? Será que não é melhor a gente pedir ajuda? Para que o outro que já tem uma estrutura fazer esse trabalho e a gente poder ajudar da forma que a gente pode? Né? É algo que a gente tem que pensar. Então, ele coloca isso para a gente de uma forma bastante interessante, para a gente refletir em relação a... Inclusive, ele bota no final, promovendo a imprescindível avaliação de suas próprias possibilidades relativamente aos projetos em vista. Se você quer fazer as coisas, mas se você não pode, mas se há necessidade, por que não em conjunto? Por que não buscar essas experiências já realizadas? Tá? E aí, na linha D, né, ele coloca o seguinte para a gente. Diz assim, é colocado de forma bastante direta o trabalho de rede. Né? Então, vamos ver isso exatamente nessa frase que está lá nesse documento. Diz assim, as entidades espíritas mantenedoras de obras assistenciais devem procurar ligar-se a programas mais amplos de assistência, de modo a integrar-se a um sistema de ação comum. O que é isso? Isso não é rede. Né? Capaz de, a seu nível, melhor responder aos problemas sociais. Olha só, 1980, está aí. Né? Foi de rede. Né? Você ligar isso dentro do movimento e fora do movimento. Tá? É implícito? Tá, mas está aí. Acho que é bem, né, dizendo, tá dito. Né? Você procurar, né, devem, olha só, aqueles que mantêm o trabalho devem procurar ligar-se a programas mais amplos de assistência, né, de modo a integrar-se a um sistema de ação comum. Essa rede. Tá? Capaz de, a seu nível, melhor responder aos problemas sociais. Tá? Claro, então, isso é uma coisa que a gente tentou até fundamentar quando a gente começou o trabalho, que está na orientação espírita atual. Né? Trabalhar em promoção, para a promoção do indivíduo, tá? Que quem se promove é o próprio indivíduo. Então, você conseguir fazer isso, fazer sozinho, isso é complicado. Hoje, com a experiência que a gente está tendo em participar de projetos, mesmo aquele que a gente organiza, que a gente está organizando entre nós, tá? Com as nossas dificuldades, e aqueles que já vêm até de uma estrutura mais consciente, mais equipada, não é fácil, não. O negócio, né? Existe uma série de situações que tem, até para esses, né, que já têm experiência, são profissionais, inclusive,
a gente vê que tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, né? Não é algo simples assim. Então, essa questão de você se integrar, com certeza, né, é o caminho certo para que a gente consiga ter um aproveitamento maior das ações, né? Como dizer, melhor responder aos problemas sociais. Para finalizar esse documento, nós vamos ver aqui lá no último item, que é a linha R, que era dividida em 5 subitenzinhos, que tem a linha R1. A gente vai destacar essa porque a questão da promoção social fica bem patente nela. Diz assim, ó, a importância de bem conhecer a realidade socioeconômica e espiritual da pessoa necessitada para melhor atendê-la com vistas à sua promoção social, aí, claro, né? Promover, né? Promoção social e a libertação espiritual. Isso é importantíssimo, gente. Eu lembro, vou ter até um exemplo aqui para falar do nosso querido amigo que já desencarnou, o Altivo Porfiro. Teve uma vez que ele esteve aqui na casa, no Jesus José, ele fez uma palestra normal, né, de semana, né? E ele falou sobre, dando um exemplo, e deu um exemplo que eu nunca mais esqueci esse exemplo. Eu já falei várias vezes, porque sempre ficou muito marcado. Que tem muito a ver com quem diz assim, a importância do bem conhecer a realidade socioeconômica e espiritual da pessoa necessitada. Porque, às vezes, você recebe o indivíduo, tá? Você só vê a questão material. Nós, espíritos, podemos agir dessa forma, já começa por aí. Por isso que esse acolhimento, a gente fala em acolher, né? Acolhimento, a gente vai ver isso mais na frente, mais fortemente isso. Porque você identifica, muitas vezes, a questão material, ela não é a questão material. Tá? Atrás dela existem questões morais seríssimas. Vou contar um caso rápido, né, que ele contou para a gente, isso ficou gravado na minha mente, nunca mais esqueci, que existia uma senhora muito humilde, que lá na instituição dele, eles assistiam essa companheira, e ele um dia chegou para mim, o que se tornaria a senhora feliz? O que só precisa mais? Aí sabe o que ela falou? Um muro. Aí ele parou assim, poxa, um muro? Um muro. Se eu tivesse um muro, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Aí ele falou, é tão importante, só vai ter o seu muro. Aí ele foi lá e fez o muro. Tá? E aí ela veio feliz da vida agradecer. E explicou para ele por que o muro. Né? Ele disse o seguinte, que ela mora num lugar onde tem toda a família. A família dela que ela divide o terreno na família toda. Filho, neto, blá, blá, aquele montão de gente. E era uma confusão danada. Ninguém respeitava nada, era um negócio complicado, brigas em cima de brigas, e era um ambiente muito tenso. Né? Apesar das dificuldades materiais, o pior para ela era aquela brigalhada na família. Né? E quando ela organizou, fisicamente botou o muro separador, ficou paz. Virou paz, virou tranquilidade. As pessoas foram mais, né, respeitando um ao outro, o espaço do outro, e a coisa fluiu. Né? Então, a gente vê que isso que ele coloca aqui para a gente, de bem conhecer a realidade socioeconômica e espiritual da pessoa, é importante. Por isso, o acolhimento. Você conhecer. A gente recebe tal, cesta básica, blá, blá, blá. E aí? Será que isso o mais importante? A gente não está falando contra a cesta básica, pelo amor de Deus, que isso quem tem fome tem pressa, precisa de comer, não é nada disso. Mas é a questão, né, da gente, do acolhimento, do olho no olho, né, de saber essas suas angústias, suas dificuldades, que muitas vezes tem coisa muito mais séria, né, por trás daquela dificuldade material que ele está passando. E no IR5, para a gente finalizar isso, tá, esse primeiro, lá, 1980, tá, ele diz o seguinte, lá na linha R, né? Na linha R5, né? Diz o seguinte, que a assistência social a ser mobilizada em favor do recorrente, salvo em situações de reconhecida necessidade imediata, o que é isso? Né? Ou seja, emergencial, né? Salvo essa questão emergencial, seja precedida do estudo da sua realidade, de forma a assegurá-la objetiva e promocional. Então, isso, né, já estava para a gente aí esses 42 anos.
tá? Dizendo para a gente sobre a essência do trabalho assistencial, né? da Casa Espírita. Tá? Então, acho que esses pontos aqui, acho que mostram para a gente que sempre esteve lá, né? Assuntos importantes e fundamentais. Tá? E essa aqui, então, até grifei aqui, né? Seja preciso de estudo da sua realidade, você é o acolhimento, é a conversa, né? Você tem que ter isso, né? Não pode ser mecânica, não pode ser só material, né? Não tem como. Você tem que ter esse contato, né? Ele é fundamental. E aí, em 2006, todas as nossas casas receberam esse exemplar do nosso querido e saudoso Nestor Mazotti, né? Nestor João Mazotti mandou para a gente, tem até uma cartinha aqui, eu guardei a cartinha, né? Onde ele apresenta a obra, tá? E oferece para a gente estudar, né? E essa ela está em 2006, né? Foram o quê? 18 anos, né? Se for dessa aqui da minha, né? Que é de 88 para 2006, são 18 anos. Tá? Se for de 80, são 26, né? Mas para mim aqui são 18 anos. Ele faz uma atualização bastante interessante, até organizacional, né? Coloca 5 subtítulos. Agora, o conteúdo, nós vamos ver rapidinho, porque a gente quer entrar na obra principal, né? na atual versão, a gente vai ver que está melhor organizado, foram acrescidos várias informações muito importantes, tá? Mas a essência está lá. A essência mesmo, né? Vamos lá. Então, nessa edição, agora descrito o serviço de assistência e promoção social espírita, ou seja, já vemos no título, no próprio título, tá? Que foi a questão da promoção foi colocada no título, porque antes era serviço assistencial espírita, agora passa a ser serviço de assistência e promoção social espírita. Então, já o título, pum, modifica, né? E ela apresenta 5 subtítulos, a saber, né? Primeiro é a fundamentação, antes a fundamentação estava soltinha lá, né, no início da página, agora não, está lá, item 1, fundamentação, aí é o texto mesmo, né? É o mesmo texto do Evangelho. Vem conceitos, finalidades, organização e funcionamento, tá? Que é o item 4, e o último item 5, é recomendações e observações, tá? A fundamentação, como falei, é a mesma, Mateus 25, 37, né, que fala, então respondeu o justo, Senhor, quando foi que te vimos? Né? Aquela passagem belíssima, lindíssima. E aí, nessa versão, é acrescentado a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Benevolência para com todos, urgência para os imperfeitos dos outros, perdão das ofensas. Né? É síntese desse, só ele, né? Com a síntese dessa. Né? Então, é isso. Tá? A fundamentação ela é acrescida, é a mesma, de 80, mas acrescida da pergunta 886. Tá? No item 3, tá? A gente vai ver que no item 3 do subitem finalidades, que é composta por 2 alíneas, logo na primeira está a questão da promoção social. Vamos ver? Diz o seguinte, ó, atender as pessoas e as famílias do centro espírita, conjugando a ajuda material, o socorro espiritual e a orientação moral doutrinária, visando a sua promoção social e crescimento espiritual. Então, está claro nessa linha. Né? Na segunda, a linha, né, tem desse mesmo subtítulo, é assim colocado, né? É colocado uma questão nova, na verdade, né? e bastante interessante, né? Que nos diz que também a finalidade desse serviço eu gosto muito disso, inclusive. Quando eu li, eu falei, caramba, isso é muito importante para a gente, né?
que ele diz que a finalidade desse serviço também, desse serviço assistencial na casa, é proporcionar aos frequentadores, olha só, gente, aos frequentadores do centro espírita, a oportunidade de praticar a caridade pela vivência do Evangelho, junto às pessoas e famílias em situação de carência socioeconômica, moral e espiritual. Isso é fantástico, porque é uma coisa que a gente fala, atualmente a gente toca muito nesse ponto, de que muitas vezes você tem que... a Casa Espírita nos dá essa possibilidade, nós temos que ter essa frente, essa condição de oferecer àquele que está na Casa Espírita, de praticar, de exercitar aquilo que a gente estuda. Exercitar o bem. Tá? Eu sempre, nas minhas palestras, falo, agradeço a oportunidade de exercício do bem. Né? Porque é a forma da gente incorporar conceito. Ninguém incorpora conceito se você não age, se você não está ali no exercício. Até profissionalmente é assim, né? Você tem que ter o estágio, você tem que exercitar lá as suas questões que você aprendeu sobre sendo fixa. Né? E na questão morais, você tem que estar em contato com o indivíduo e fazer esse trabalho, ser essa porta aberta para que o indivíduo conheça o seu semelhante, que ele se doe. Isso é fantástico, isso é muito legal. Isso até trazendo para o nosso trabalho hoje em dia, que a gente faz, né, que está tentando aprender, né, a trabalhar assim, a gente sempre fala isso, que muitas vezes a Casa Espírita não tem condição de assumir determinada responsabilidade, questões materiais e tudo. Mas olha só, quando você abre o teu trabalho e expõe esse trabalho para os outros, tá? Tem isso aqui, você quer? Ou seja, é o que a gente vai ver na apresentação da versão atual. Né? A gente vai trazer aqui, eu vou até dar uma antecipada, a gente vai trazer aqui a palavra da Gislaine Messias. Tá? Foi ela que apresentou lá na sexto vídeo, né, da FEB, apresentou essa, eu fiz uma compilação do que ela fala, e vai ser a palavra dela que a gente vai repassar aqui daqui a pouco. Tá? Mas essa questão de você buscar mais braços e mais corações. Tá? Mesmo que não esteja ligado diretamente dentro da sua casa, mas que você proporcione isso, você apresente àquele que muitas vezes não conhece, não conhece, tá? E está alheio, está dentro da vida dele, ele não conhece que existe essa necessidade, né? E você proporcionar ao frequentador do Centro Espírita essa oportunidade de praticar a caridade, né? De você entender, ou aqueles que estão vinculados de alguma forma à casa, ou a você, pessoa, né? Você está à casa, mas tem amigos, e você apresentar isso é fantástico. Então, você pode conseguir, né, que o trabalho cresça, que realmente haja uma como é que eu vou dizer, o termo me fugiu, mas que corações e braços se aproximem mais, né? Cooperem. Né? E isso dá uma força, né, gigante na tarefa. Né? Isso é muito legal, esse trecho, né, essa nova colocação aqui que entrou nessa versão. Lá no item 4, tá, a organização e funcionamento, temos a primeira linha, a linha A, exatamente igual àquela das primeiras edições. Ou seja, o serviço da assistência e promoção social espírita deve ser realizado sem imposições. Então, entrou lá, entrou aqui também. Tá? Na linha I, tá, diz o seguinte, é colocar de forma direta as questões da promoção social e do trabalho de rede. Né? Vamos ver? Diz o seguinte, esse é o texto né, tirado direto da linha I. Os centros espíritas de uma mesma localidade devem compartilhar informações e serviços, auxiliando-se mutuamente, podendo organizar as atividades do serviço, botei entre aspas, que essa palavrinha vai mudar, de assistência e promoção social espírita de forma articulada e complementar. Gente, trabalho de rede, né? Acho que não tem... E aqui não é implícito, não, né? É bem explícito mesmo, né? Também nessa edição surge de forma bem direta, né, um convite aos jovens a participarem desse serviço. No item 5, né, recomendações e observações na linha C, diz o seguinte, os participantes das reuniões de estudos doutrinários e os jovens integrantes da juventude espírita deverão ser sempre convidados a colaborar nas atividades do serviço de assistência e promoção social espírita. Então, a promoção já está assumida, né? E aqui, nesse caso, nesse item, fala da importância, né, de nós convidarmos, né, os jovens a participarem, né? A fim de que possam aliar
o conhecimento doutrinário, a prática da caridade junto às pessoas e famílias em situação de carência socioeconômica, moral e espiritual. Tá? Então, é uma questão que lá na frente, né, nesse comentário, a Gislane vai fazer esse comentário, mas, na verdade, é uma questão, né, que não é nova, já era em 2006 essa preocupação. Tá? Na linha seguinte, ou seja, na linha D, mais uma vez, fica patente o quê? A finalidade da promoção integral, não do indivíduo, não só do indivíduo, mas de toda a família, com o seguinte ditado, diz o seguinte, ó, nas atividades do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, tanto as destinadas ao adulto em geral, como ao idoso, ao jovem e à criança, deve ser sempre buscado a promoção integral da família com vistas ao seu atendimento na sua situação de carência em que se encontra. Tá? Então, gente, sempre foi, né, buscando, né, a libertação do indivíduo, sempre a promoção integral, né, integral do indivíduo, nunca foi diferente. Tá? Na linha E, chama atenção, né, independente do porte do trabalho realizado, a adequação à legislação específica vigente. Então, essa aqui é uma questão muito importante, né? Porque a gente vai ver que esse 2006, né, ele vai sair 6 anos, 2007, 5 anos, né? 2006, 5 anos antes das leis todas que surgirão, né, na área social, pelo governo, né, nosso governo progressista que nós tivemos, né, e que promoveu, no final da sua gestão, uma série de coisas importantíssimas, que, inclusive, esses documentos estão disponíveis. Né? Aqui tem um link, quem tá com a versão nova tem um linkzinho novo, tem até aqui, depois a gente pode até compartilhar aqui, botar, ele faz um histórico até aqui, deixa eu ver. Ele faz um histórico da legislação brasileira e depois faz uma listagem de todas as legislações em relação a essa área. Tá? Então, o que eu levei até esses 30 minutos, né, fazendo essa apresentação, mostrando para a gente que, dentro dessas as duas versões anteriores, os conceitos principais, né, de promoção social e trabalho em rede, eles já estavam lá bastante claros para a gente. Mas aí, a gente entra agora, rapidamente, na nova versão. Tá? E nessa nova versão, o que a gente viu? Quando convidaram a gente para fazer o estudo, falei, cara, até eu ia fugir. A Lília sabe disso. Falei, pô, Lília, vai chamar outra. Mas aí eu fui ler, né? Fui ver a apresentação disso da FEB, né? Naquele sexto vídeo que eles colocaram, né? E aí eu fiquei maravilhado com a apresentação dela, já tinha lido o texto, obviamente, né? A gente estava com um texto já lido, aquele petititinho, mas aí você começa a ver, né? E bacana, porque esse momento que a gente está conversando sobre isso, também deu para a gente buscar e fazer aquela comparação, né, das aulas, mostrar, né, e perceber esses pontos importantes. Mas a Gislane Messias, que é a coordenadora nacional da APSE, do Conselho Federativo Nacional da FEB, ela faz uma apresentação desse documento, que quem não viu o vídeo agora, por favor, veja todos, né, todos são fantásticos, mas veja esse, porque tem a ver com o que a gente está falando. E ela vai elencar 7 pontos para a gente, ela faz uma síntese desse material, e a gente, pelo tempo que a gente tem, é o que vale a pena a gente ver aqui, beber nas palavras dela. Tá? O primeiro ponto que a Gislane destaca é o seguinte, né? Ela chama atenção com relação às edições anteriores, é o título, né? Sobre o título, o nome, de SAPSE para APSE. Tá? E ela explica para a gente, dizendo que foi modificado para não se confundir com a atividade técnica profissional da assistência social, do técnico assistente social, né, que trabalha, então optou-se, né, para fazer essa troca. Então, porque na área da APSE pode-se desenvolver atividades relacionadas à profissão, mas também atividades de voluntário, com boa vontade e com orientação evangélica doutrinária, porque essa é a nossa vertente, né?
É a casa espírita como trabalha. Mas pode fazer também os trabalhos técnicos, como a gente está buscando. Tá? O segundo ponto que ela destaca é a inserção da fundamentação legal. Se vocês pegarem o documento, vocês vão ver que o item 1, tá? O item 1, ele entra com fundamentação, que é a fundamentação doutrinária, e o item 2, tá? É fundamentação legal. Tá? E ela explica por que isso. Tá? A inserção da fundamentação legal é relacionada à assistência social, relacionada à assistência social nacional. Né? Esse aspecto legal está diretamente ligado ao Sistema Único da Assistência Social, que se estabeleceu a partir de 2011, 5 anos depois da edição anterior, de 2006. Tá? Então, o Sistema Único de Assistência Social demonstra o direito de qualquer cidadão brasileiro ter acesso ao auxílio caso ele esteja em alguma situação de vulnerabilidade ou risco social. É um direito de qualquer cidadão brasileiro. Isso, para a gente, é de uma importância absurda, absurda, tá? Porque você recebe o indivíduo lá, ele é um cidadão, ele é uma pessoa, por que ele está daquele jeito, né? Ou seja, de que forma você... Uma das questões são essas, de você... de a gente ter esse conhecimento, saber que ele tem direitos, ele tem direito, e a gente direcionar esse companheiro ou ajudá-lo a buscar esses direitos. Tá? Essa é uma questão importantíssima, né? Que a gente está aprendendo. Já está dito isso implicitamente lá atrás, né? Mas agora, nessa versão, fica muito clara quando ela coloca essa fundamentação legal para a gente. Tá? A mudança de nome, para a gente não confundir as questões, não infringir leis, conhecer as leis, né? Está aqui uma listagem gigante, conhecer as leis, saber do nosso comportamento, do que a gente tem que fazer, o que a gente pode, o que a gente não pode, como deve ser feito. Né? Então, essa é uma questão muito interessante. Receber um indivíduo e saber, primeira coisa, ele é um cidadão, ele tem direitos, e ele não sabe que tem direitos. Então, alguém tem que dizer para ele que ele tem direito. Tá? E buscar ajudar nesse sentido. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que o tempo urge, são 7, vamos ver rápido aqui. O terceiro ponto diz o seguinte: com esse conhecimento, fica evidente a possibilidade de se trabalhar em parceria com a rede socioassistencial, que é a rede que compõe o Sistema Único de Assistência Social, levando, consequentemente, a se trabalhar em parceria com outros sistemas, como o sistema de educação e de saúde, por exemplo. Então, a gente conhecendo isso, sabendo que existem os órgãos, já está ali, né? Você não tem que fazer um trabalho que você não tem nem competência para fazer, mas existem as instituições para isso. Né? E a gente, com isso, a gente pode direcionar esse companheiro e mudar a vida dele assim, de uma forma gigante. Gigante. Eu tenho um exemplo desse piquititinho que a gente vivenciou na nossa instituição, de uma companheira que tinha direito de receber um pecúlio, porque ela tinha uma deficiência, e a nossa companheira direcionou, né, a Cris direcionou ela para o CRAS, ela conseguiu ganhar um benefício dela, ela vai lá só para visitar a gente. Tá? Ela ficou super feliz. Né? Então, isso dá nem o valor, né? Mas isso dá uma questão de inclusão. Né? Eu sou cidadão, eu tenho direitos respeitados, tudo isso é muito importante, a gente conhecer isso aqui. Então, ele mostra essa questão. Então, fazendo parcerias em vários sistemas sociais, várias possibilidades de auxílio aos nossos irmãos que estão em situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social. A gente fazia, essas parcerias são fundamentais para isso. Então, a gente tem que conhecer isso com urgência, a gente tem que trocar essas experiências, né? e se inteirar para que a gente possa, né, dinamizar ainda mais os nossos serviços, né? as nossas ações. Tá? Então, fica muito claro a necessidade de se trabalhar em rede, em parceria com várias instituições públicas e privadas que podem oferecer recursos interessantes para a promoção do ser. Tá? Isso são palavras delas que eu fui pensando e fui colocando aqui. Algumas não ficaram iguaizinhas, não, mas é isso que ela disse lá. Depois a gente pode tirar a dúvida ouvindo a palavra dela. Assim, fica patente o quê? A importância da parceria no trabalho de rede. Tá? A parceria nossa, principalmente do movimento espírita, das nossas instituições, tá? Nós trocarmos, e parceria só para projeto não, gente. Para projeto não, para dificuldade que eu estou na minha casa.
eu conhecendo a casa do outro, falo, poxa, eu estou com essa dificuldade. Pô, posso ser sim, pô, eu estou aqui com algo mais, ou tem alguém que conhece, tem, sabe, essa troca, ela é fantástica. Tá? E com isso, a gente, sabe, impulsiona, ou resolve, ou tira um nó que estava ali, né, quase cego, a gente consegue tirar aquele nó e fazer com que aquele nosso querido irmão possa dar um passo firme, né, no seu processo evolutivo, né, de crescimento. Então, em decorrência da nossa natureza humana, isso é palavra dela, eu copiei exatamente o que ela falou, a decorrência da nossa natureza humana, temos a necessidade da convivência e da troca, onde as instituições unidas, se ajudando mutuamente, potencializam suas atividades assistenciais. Tá? Até quando a gente não vai conseguir entender essa questão? Dá trabalho, sim, porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Muito mais fácil fazer do meu jeito aqui, deixa eu rolar, e não tentar, né, fazer que tenha, não o meu jeito, não outro jeito, mas um outro jeito, né, uma junção, né, onde vai criar uma nova forma de agir. Né? E aí, nas palavras, né, nas palavras da Gislane, essa eu copiei na íntegra, eu quase chorei, eu sou muito emotivo. Aí diz assim, ela fala para a gente assim, é algo que todos nós sabemos. É de nossa natureza, pois ninguém vive só, ninguém consegue trabalhar sozinho. O próprio movimento espírita é um exemplo disso, pois nós trabalhamos em parceria, um auxiliando o outro, oferecendo recursos que o outro não tem. E assim, em conjunto, a união de todos se coloca como uma fortaleza imensa nesse trajeto de aprimoramento espiritual, de evolução, de autoaprimoramento, que nós todos estamos submetidos nessa vilegiatura, como tanto estudamos na nossa amada doutrina espírita. Né? Essa palavra dela, né, quase que eu coloco como objetivo. Esse é o objetivo a se alcançar, né? É o objetivo a se alcançar. No quarto ponto, ela diz o seguinte para a gente: outro fator importante que está em consonância com o surgimento da área da arte é o aprimoramento, a utilização da arte em qualquer atividade da área de assistência e promoção social espírita. Na verdade, esse trecho ele já está lá eu não sei se um dos dois, eu vi aqui um dos dois fala sobre a arte também, tá? Fala do jovem e fala da arte. Essa questão da arte é muito legal. A Lília deve ter ficado arrepiada agora. A Lília com certeza ficou arrepiada. Mas isso é a verdade. Eu estava vendo um dia desse, vendo um filme, e agora, estudando, e veio um filme na minha cabeça. Não sei se vocês já viram esse filme com a Emilia Clarke, Uma Segunda Chance para Amar. Eu gosto de filme assim, eu gosto de chorar, fico chorando, que lindo. Assim, é uma comédia romântica natalina da Netflix. Quem tiver acesso aí pode ver, bota lá. Uma Segunda Chance para Amar. Eu vou dar spoiler, é muito bonitinho. Eu sei que ela conhece uma pessoa, essa pessoa induz ela, passa por situações difíceis na vida, ela fica meio dissolutona, faz um montão de besteira depois dessa coisa que ela passou, mas ela conhece essa pessoa e essa pessoa dá uns toques nela, mostra um lugar que ele trabalhava, um negócio legal, e ele acaba se apaixonando pelo camarada, aquela coisa toda, coisa bonita, né? E aí ela vai trabalhar nesse lugar que é um albergue. E ela tinha um sonho, mas pelos problemas que ela passou, ela não conseguiu realizar esse sonho, que era cantar. Ela era uma artista nata, né? E ela queria ajudar, mas sem grana, ela botou lá a cestinha e começou a cantar na rua, música de Natal, e conseguiu uns trocadinhos para ajudar. E foi assim. E as pessoas, aqueles nossos companheiros, né, em situação de rua, que lá vai para o albergue, não desencarnam, porque é frio a beça, né? Aqui fica na rua, mas lá não fica na rua, né? E aí eles começam a amizade e ela faz um trabalho fantástico, que eu não vou dizer. Vejam o filme, eu chorei muito, que é lindo, lindo, lindo trabalho, que é essa questão da arte. E aí eu comecei a ver a arte com uma forma que eu não tinha visto antes, com a ajuda da Emilia Clarke. É impressionante, né? Como é que as coisas são. Tá? Vamos lá. E o quinto ponto, a Gislane diz o seguinte para a gente: a fundamentação espírita, né, a fundamentação do Evangelho de Jesus, permanece, por conseguinte, o acolhimento,
esse processo de escutar o outro, de perceber qual a sua necessidade naquele momento, de que forma podemos auxiliar mais imediatamente, ou seja, emergencialmente, tá? Mesmo, né? A médio ou a longo prazo, visando a promoção da autonomia do ser. Você quer que ele ande pelas próprias pernas, que ele, sabe, assuma a sua cidadania, né? Que ele possa, por sua vez... Que barulho é esse? Eu apertei alguma coisa errada aqui? Não, né? Ah, não. Isso foi coisa daí. Não, já tirei o som aqui da Desculpa. pessoa. Eu pensei porque eu deixei meu celular sem tirar o som. Eu falei, caramba, será que eu fiz besteira agora? Então, basicamente é isso. Ela coloca esse quinto ponto, que a gente tem que entender isso, que é a fundamentação nossa do movimento espírita, do trabalho, né, é a fundamentação do Evangelho de Jesus. Então, esse acolhimento, ele é o ponto fundamental, né? Esse é o primeiro de tudo, tá? E o sexto e penúltimo ponto, ela fala, pode ser que, ao se ler esse capítulo, né, as pessoas da ápice, talvez, no primeiro momento, sejam tomados por uma certa angústia, porque podem não se acharem capazes de realizar isso tudo, justificando que a atividade, que a equipe de trabalhadores é pequena, são poucos braços disponíveis, né, e que já envolvidos em tantas demandas, não conseguiriam se envolverem e realizarem um trabalho de rede com a rede socioassistencial, pois o trabalho que já é feito toma todo o tempo disponível e que é importante, né? Pois muitas pessoas são ajudadas, são auxiliadas nesse trabalho que já é feito, né? E ela coloca uma coisa muito importante, ela faz essa colocação e depois ela diz o seguinte, ó, nenhum trabalho deve ser modificado ou preterido. Não é essa a proposta. Deve-se, sim, convidar cada vez mais braços, mais corações amigos a comporem as fileiras da ápice. Expandindo novas equipes, conferindo a essas novas atribuições, convidando jovens egressos da juventude, muitos com formação superior, saídos das faculdades, né, que teriam maior facilidade de interação com a rede socioassistencial, sob a coordenação e direção, é claro, né, dos responsáveis pela ápice da instituição. Então, ela coloca essa questão, né, que ela, é claro, essa coisa de buscar, você não tem, mas você tem amigos, tem outros que podem vir, né? Vamos juntar braços, vamos juntar, quanto mais melhor, né? E ela finalizando aqui, atrasado 2 minutinhos, diz o seguinte, notamos, né, nesse capítulo que existe um grande projeto imenso de trabalho na área da ápice, que precisa ser estruturado passo a passo no seu tempo, no seu amadurecimento. À medida que formos aprofundando nossos conhecimentos nesses assuntos, nessas possibilidades, no estabelecimento, né, de projetos. Então, estamos trabalhando no movimento espírita, nessa expansão da formação da área da ápice. Fique atento, converse com seu coordenador, converse com a sua federativa estadual, busque essa formação, essa qualificação que vai prepará-lo e prepará-la de maneira cada vez mais completa e integral para a atuação na área da ápice, nesses novos tempos, em direção ao novo mundo de regeneração, a nova era, a era de amor. Essas foram palavras dela, exatamente o que ela falou, tá? Porque eu preciso beber desse chamamento que ela está fazendo para a gente. E ela finaliza assim, ó, sigamos unidos, irmanados, unificados, meus queridos, estudemos, nos aprimoremos, para realizar cada vez mais e melhor e com mais propriedade o trabalho da área da assistência e promoção social espírita, sendo os braços de trabalho de Jesus e de Deus, nosso Pai. Que responsabilidade, mas que oportunidade maravilhosa, né? Então, queridos, finalizo e peço desculpa pelos 4 minutos de atraso, né? Passei pelo tempo, mas esse, para quem... Pode ter, se você precisar de mais alguns minutinhos, fica à vontade, Antônio, que aí... Não, eu finalizo porque eu baseei totalmente nas palavras da Gislane. Tá? Eu tenho aqui aberto, tem umas coisas que eu já até destaquei aqui, mas ela abordou de forma fantástica. Vale a pena, quem não ouviu ainda, não viu o vídeo, né? O 6º vídeo, veja esse 6º vídeo, né? Porque é uma apresentação fantástica. Não é só ela, tem mais 2 companheiras, tem a Lourdes Oliveira e a Norma Carvalho, que depois vão desdobrar alguns assuntos ainda. Tá? Do que ela falou. Eu só trouxe a palavra, a apresentação da obra, né? Que a Gislane fez, né?
e que realmente já é impactante, né? Ela conseguiu fazer uma síntese muito, 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 muito importante mesmo. Tá? Então é isso. Agradeço, Antônio. Muito bom, né? A gente poder compreender melhor aquilo que a gente já faz, mas faz muitas das vezes de forma mecânica, né? Sem um entendimento, assim, porque às vezes a gente chega na casa espírita, ou a gente já está na casa espírita há muito tempo, e o trabalho já é realizado. Então, aí, você pode vir colaborar nesse trabalho, aí você vai, começa a trabalhar, as pessoas começam a trabalhar, mas não sabem, às vezes, do histórico, não sabem por que se realiza, para que se realiza. Então, eu acho muito interessante esse estudo da orientação ao centro espírita, para trazer esses esclarecimentos, para que as pessoas que estejam no trabalho tenham um entendimento do porquê, né? Tenham realmente todo um esclarecimento, e isso vai fazer com que o trabalho realmente seja muito mais produtivo, né? Traga muito mais resultados. Então, a gente agradece muito aí o seu estudo, o seu empenho de trazer esse comparativo, né, com esses 3 momentos que nós tivemos no movimento espírita e com esse fechamento, com essa obra atualizada. E deixamos agora aí aberto aos nossos companheiros que quiserem fazer alguma pergunta para o Antônio, ou fazer algum comentário, trazer algum exemplo, né, alguma coisa que possa enriquecer esse nosso momento. Fiquem à vontade. Temos algumas pessoas presentes que a gente... Estou vendo que a Helena está aqui. A Helena é lá da região dos Lagos, trabalha numa casa lá na região dos Lagos. Eu não conheço Marlene Mendonça, não sei de onde é. A Iris também, parece que é de Caxias. Então, as pessoas fiquem à vontade para se manifestar naquilo que puder. A Julimar levantou a mão. Pode falar. Oi, gente. Boa noite. Desculpa estar de câmera fechada, mas a minha internet tem complexo de bumerangue. Ela fica assim o tempo todo, vai e volta, vai e volta. E aí, eu vou perguntar uma coisa para o Antônio, não sei se ele falou, porque eu fui e voltei tantas vezes que eu nem sei se de repente ele falou e eu não ouvi. Assim, eu particularmente acho que oferecer a doutrina espírita para as pessoas é um ato de caridade, né? Mas a gente vê muitas pessoas dizendo que quando o assistido vai à casa, né, que a gente não tem que ficar passando doutrina espírita. Eu não estou querendo dizer assim que você só pode ser assistido, só pode receber assistência se for espírita, se estudar o espiritismo. Não, mas se vai à casa, se não recebe alguma instrução espírita, algum conhecimento, se não é falado do Evangelho segundo o espiritismo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, pode ir. Essa pergunta foi muito boa, porque assim, essa é a questão, tá? O trabalho assistencial ele é interreligioso, mas isso não impede, inclusive está na nossa orientação, que a casa é espírita. A nossa prática é espírita, a nossa visão é espírita, né? A gente vai respeitar, né, aquele que está ali, porque não é espírito, não vai, como você falou, não vou colocar imposições, tá? Mas eu vou ter o cuidado, tá, de, nessa escuta, eu buscar levar a doutrina espírita para ele. De que forma eu vou levar o espírito para ele? Eu vou falar sobre o perispírito, sobre a essência. Não vou falar sobre o perispírito para ele, com certeza eu não vou fazer isso. Mas eu vou falar de Jesus para ele, na visão espírita. Tá? Porque a fundamentação do trabalho é essa. São 3 passagens, né, do Evangelho de Jesus. Tá? Então, eu vou falar do amor para ele, do respeito, né, da importância dele, do Pai eterno. A gente vai falar segundo as nossas concepções, sim. Tá? E, em determinado momento, a gente vai falar até de reencarnação. Vai, com todo cuidado. Tá? Olha, aconteceu em determinadas situações, nós espíritas, viemos assim, tal. Mas o que quer dizer isso? É Deus, é Pai. São leis, né, que servem para todos. Então, você vai colocar de tal forma
que você consiga que essa mensagem espírita chegue naquele que nunca ouviu falar nela, não sabe, e ainda tem outras concepções. Então, a doutrina espírita permite isso, porque no início do Evangelho, se a gente pegar o Evangelho, estou Evangelho aqui, pegar lá a explicação de Kardec inicialmente, ele fala que ele buscou o quê? Aqueles pontos que são comuns a todos, que é a questão moral. Então, a questão moral, com a visão espírita, você pode falar para qualquer um, em qualquer lugar, até em Marte e em Júpiter, tá? Com a visão espírita. É esse cuidado que a gente tem que ter. E não quer dizer que a gente não vai falar sobre alguns pontos fundamentais da doutrina espírita, não. No caso até da questão da reencarnação. Não é isso. Não é esse ponto. Tá? Mas ter esse cuidado de, nesse acolhimento, porque a concepção é outra, você buscar o que é comum. O que é comum que a doutrina espírita mostra para a gente? Tá? Trazer esse amor, trazer aquela informação que faça diferença para esse companheiro naquele momento que ele está passando. Tá? Exatamente. E tem que ser espírita, não pode ser outro, porque nós somos espíritas. Tá? Mas saber isso, que ser espírita não é simplesmente você pegar todos os pontos fundamentais do espírita e goela abaixo para o camarada que ele não tem noção daquilo. Tá? Então, não é essa a questão. Tá? E nesse trabalho é implícito isso, tá? Que ele bota sem imposições. Tá? Mas neste trabalho aqui, que é o desdobramento da obra, tá? Aqui fica bem claro do trabalho, desse cuidado, como é um trabalho interreligioso, que a nossa colocação doutrinária seja fraterna, seja de uma maneira que a gente possa realmente cooperar, porque a doutrina espírita tem os elementos para, como ele fala aqui, né? Fazer essa promoção do espiritual, fazer que ele se liberte. A doutrina espírita faz isso. Ela tem essa que é Jesus. É o cristianismo redivivo. Entendeu? Então, basicamente, eu não desenvolvi essa questão desse jeito, mas naqueles pontos ali, leio dessa forma. Mas aqui, né, está mais desenvolvido isso. E na fundamentação de toda a obra, né, fica bem patente essa questão, né, de que a gente faz, e está escrito, né, ele sempre coloca aqui, em todos os pontos, que é um trabalho de doutrina espírita. Tá? Doutrina espírita. Não sei se eu consegui responder você, Tenório da Silva, mas basicamente o que eu consegui era isso. Tá? Entendi, é isso aí. É legal. Então, agora, André Emília levantou a mãozinha. É a próxima. Não, com relação a essa questão, o que tem que ficar claro é que nós não podemos vincular o trabalho de promoção social com a pessoa participar da reunião espírita, se ela não quiser, entendeu? Não pode estar vinculado, isso não pode acontecer. Aquela coisa assim, se você não assistir tantas reuniões de doutrina, dando exemplo, você não vai receber a bolsa, você não vai, entendeu? Isso não pode, porque isso é uma questão legal, né? Porque é uma imposição religiosa e a gente vive no Estado laico. Eu acho que é essa confusão que às vezes a gente faz. A gente não pode impor. Mas né? sabe por quê? Porque que acontece? Quando você sabe que o trabalho é interreligioso e você precisa fazer o acolhimento, você tem que, dentro do teu projeto de trabalho, essa prédica, esse acolhimento, que ele é doutrinário, porque é da nossa doutrina, ele não é impositivo. Ele é um acolhimento, é diferente. Ele não é de conversão, não é um trabalho de conversão. Exatamente, isso aí. Não pode vincular uma coisa a outra. Não é um trabalho de conversão. Não é um trabalho de conversão. A conversa, né, o acolhimento, ele é necessário, porque senão vira assistencialista. Tá? Então, é o acolhimento. Esse é o nosso, inclusive, é o trabalho principal da instituição espírita, é o acolhimento. É você pegar essa experiência e o conhecimento doutrinário, né, que a doutrina traz para a gente de Jesus, e passar para o indivíduo, né, dentro de um trabalho organizado, né, que não é doutrinário de conversão, tá? É só de acolhimento. Né? Isso tem que ter cuidado. E outra coisa, assim, que é uma questão mais geral, eu estou estudando o Livro dos Médiuns, né, que a gente vai começar o estudo no centro, e a gente esquece uma coisa. Acho que no capítulo do método, que Kardec ensina como estudar a doutrina espírita, ele coloca uma coisa muito interessante. Para a gente primeiro averiguar quem é o aprendiz,
e ele fala o seguinte: fazei primeiro espiritualistas, que acredite em Deus e que tenha essa noção de que tem uma alma. O resto virá como consequência. Exatamente. A gente esquece disso na casa espírita Somos o tempo espíritos todo, né? eternos. Somos Entendeu? espíritos eternos. Né? Ele fala isso, que é uma coisa assim, fazer espiritualistas, que é acreditar em Deus e que tenha a questão de que ele é algo mais do que o corpo físico. O resto virá como consequência. Eu acho que se a gente pegar isso como parâmetro para nosso trabalho em tudo, resolve tudo. É só isso. E é impressionante, porque as pessoas acabam até buscando, né, mais, quer saber mais. Exatamente. Né, sem violência nenhuma. Você só deu uma questão para ela poder pensar, importante, né, do que ela é, da essência dela. É fantástico, é isso mesmo. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Né? A Lília que está com a mão levantada agora. Então, só para exemplificar, Antônio, isso aí que a Julimar colocou, a gente fez durante algum tempo, bastante tempo, trabalho de assistência à população de rua, na rua mesmo, né? A gente ia na rua mesmo fazer essa assistência. E aí a gente levava umas histórias, a gente usou aquele livro Bem-aventurados os Simples. Bom pra caramba, ele é excelente aquele livro. É muito bom, né? Muito bom para trabalhar. Depois a gente começou a usar histórias da evangelização. E aí teve uma história, que, inclusive, da evangelização que a gente utilizou, era um companheiro que ele problema de alcoolismo, né? Com a maioria, né? Ele ficava sempre lá do outro lado, perto da 34, da delegacia, e ele geralmente estava alcoolizado. Né? Um dia que ele não estava alcoolizado, a gente contou a história, e aí você vê como é que isso marca a criatura. Né? E aí, geralmente, quando encontrava com ele de novo, ele estava muito alcoolizado, ele que queria contar a mesma história. Então, ele contou a história, aí mudou a história, fez a história do outro jeito, lá do jeito dele. Mas foram muitas vezes mesmo. Então, a gente vê, depois ele acabou desencarnando, né? Chegou até nós a notícia que ele desencarnou. Mas a gente tem certeza que essa mensagem dessa história ficou gravada lá no íntimo do coração desse espírito que está caminhando aí para a evolução. Tá? A gente vê a importância da gente levar. A doutrina espírita tem. Se a gente pegar aqui estou com o livro aberto da orientação, né, assistência e promoção social espírita, que é o desenvolvimento desse trabalho, se você vê em temas geradores e conteúdos de vivência cristã e filosofia espírita, você vai ver lá, falar sobre temas geradores, morte, conflitos familiares entre vizinhos, conflito de rede, trabalho de rede, aborto, gravidez na adolescência, suicídio, assuntos, né? E outros assuntos que ele quer falar, alegria e paz, amor e fraternidade, solidariedade, igualdade, perdão, a caridade, a disciplina, a pessoa de bem, a existência e a providência e justiça de Deus. São esses assuntos que a gente pode abordar, né? A visão espírita é fantástica, né? E que, com certeza, a gente vai colocar e, de repente, esses assuntos do Bem-aventurados e Simples, né? Tem essas historinhas que exemplificam essas questões todas mais complexas, muitas vezes, né? Se a gente pegar um livro dos Espíritos ou coisa desse tipo, assim, fica mais para você pegar uma historinha e colocar o conteúdo, está aqui. E, inclusive, bota, ó, misericórdia, sabedoria da vida, lei de causa e efeito, a reencarnação e o progresso espiritual. Né? Então, são assuntos que podem ser abordados, né? Só que com esse cuidado, né? Da gente conseguir saber que o indivíduo ele está ali, né? A gente precisa dar informação para que ele possa se levantar. E, como você falou, né? Até uma experiência que vocês tiveram, e marca mesmo, porque ela é fantástica. O som não pode ser impositivo. A gente tem que saber a hora, o momento certo, a forma de passar, né? Para que a gente possa realmente cooperar. Não seja coisa de cima para baixo. Né? Toma aí, abre aí a goela. É assim. Né? E boa noite a todos. Pegando essa cancha da Lília, no café da manhã que nós fazemos às quintas-feiras, nós somos um grupo de amigos que faz esse café. Quando eles vêm tomar o café, eles perguntam, o morador de rua pergunta, vocês são de que igreja?
Vocês são evangélicos, são católicos? A gente não, nós somos amigos de Jesus. Nós estamos aqui juntos para fazer o café da manhã para vocês. Não, porque eu pensei que vocês fossem da igreja católica. Não, não, não somos não. E quando nós fazemos oração, porque tem católico, tem evangélico, temos nós que somos espíritas, nós fazemos a nossa oração da maneira que o espírita faz. Aí, quando chega na semana seguinte, eles perguntam, vem cá, quem que vai fazer a oração? É a senhora ou é a fulano? Não, porque uma oração é diferente. Eles notam a diferença, mas eles ficam quietos na deles. Eles sabem a diferença. Né? Então, para a gente ver que eles também percebem. Né? E eles captam o ensinamento que a gente passa para eles através da nossa oração. Né? Que é pedindo para Jesus para amparar e auxiliar eles. Sempre. Né? E a gente não fala em santo, em ninguém, só em Jesus. E eles perguntam. Né? E também, Antônio, falando, vendo essas colocações que você colocou, a gente vê que os 2 casos que a rede está tratando, né, são casos que estão caminhando, estão tendo diretrizes, né, diferentes, mas que o primeiro do Léo, ele está se caminhando já para o Léo ele conseguir caminhar sozinho, né? E que nós, com o segundo trabalho, no afã talvez de querer, não estou criticando, não. Só estou querendo demonstrar que talvez a gente, naquele afã de querer ajudar a família Eliotti, nós perpassamos, né? Nós ultrapassamos certos fundamentos que nós não fizemos. Marilda. E com esses ensinamentos aqui, a gente está vendo que a gente já está caminhando para a gente estar abrindo os nossos horizontes para a gente acertar para os próximos, que vão ter próximos, tenho certeza disso, e que a gente vai conseguir direcionar. Então, Marilda, olha só, a sua palavra foi, sabe, iluminar. Aqui, o exemplo do projeto de Eliotti foi exatamente tudo aquilo que a gente não fez, que a gente leu aqui e não fez. Tá? Então, se a gente olhar, né, o conhecer a necessidade real, a gente foi tudo proativo, a gente comentou sobre isso, né, que um dos nossos erros foi proativo, porque era profissional e tal, tudo que foi falado, mas a gente não comprovou. A gente não esteve junto, não teve olho no olho. Tudo aquilo que é recomendado, a gente não fez, né? Você falou aqui, quando eu estava estudando aqui, falei, rapaz, eu acho que eu vou dar esse exemplo. Por exemplo, como não deve ser feito. Como não deve ser feito. Então, vivendo e aprendendo, tá? A gente só melhora quando a gente entende o erro. Opa, rapaz, não é assim. Né? Então, o estudo é maravilhoso por isso. Porque ele vai pontuando exatamente aquilo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa melhorar, né? E entendi, é tão complicado, né, que quando fizemos aqui dos 2, eu falei, gente, não tem desculpa, porque eu já tenho, a gente já tem esse texto, eu, por exemplo, que sou sexagenário, já tem esse texto desde sempre. Já li isso aqui 200.000 vezes. E aí? E na hora da prática, esqueceu? Então é isso. Isso, Antônio, acontece em todas as áreas da casa espírita. A gente está na evangelização, a gente sabe, faz um monte de treinamento, aí na hora faz tudo errado. É impressionante, cara. É verdade. Mas é isso mesmo. Eu acho que o bacana é isso, porque você olha e fala, rapaz, tem que voltar e refazer. É isso, é simples assim, não tem muito outra questão, não. É identificar o erro, né? Se alimentar, né? Se ilustrar com isso, com essas informações preciosas, né? Incorporando aos poucos, sabendo que o próximo não vai ser ainda perfeito, porque nós não somos perfeitos, né? Existe aquela questão do interesse pessoal, o homem velho tem uma série de questões, né? Que aí a Marilda pisa no meu pé, eu falei, pô, mas a Marilda também, não sei o que, aí fulano fala não sei o que, aquelas coisas todas nossas, né? Existem essas questões, mas aos pouquinhos, né? Estudando, trocando, né? Como momentos como esse aqui, a gente vai incorporando e a coisa vai na hora certa. Porque eu achei fantástico que a palavra final da Gislane é exatamente essa. Olha o que ela diz aqui.
sigamos unidos, irmanados, unificados, meus queridos. Estudemos e nos aprimoremos para realizar cada vez mais melhor e com mais propriedade o trabalho da vida. E, no início, ela fala isso. Né? Fica atento, como é que ele fala? Ela tem um trecho que ela fala aqui, que ela coloca isso, dessa dificuldade que a gente está tendo ainda, que é normal, tá? E que a gente vai, aos poucos, né? Tentando, através do conhecimento, de incorporar o conhecimento, acertando, porque cada coisa no seu lugar, no seu momento. Tá? Nós também. Por isso que o grande problema da relação humana é isso, né? Você entendeu, acha que o outro tem que entender e fazer tudo aquilo que... Pô, mas não é assim, cara. Se você caiu a ficha para você, o outro não caiu ainda. Né? Então, tem que ser devagar. Né? Então, a gente vai, com isso, a gente vai vendo, buscando que a ficha caia, né? E que esse tomada de posição faça diferença na hora de agir, né? E que a gente consiga fazer dessa maneira. Aí a gente vai conseguir. E não vai ser perfeito. É isso que é importante, não vai ser perfeito. Vai ser de acordo com aquilo que a gente tiver conquistado até então. Ô, Antônio, eu acho que a gente não está habituado a trabalhar com essa ideia de promoção social. E a gente reclama muito de que nada funciona no país, mas também a gente não faz o nosso dever de fazer com que funcione. E a gente não compreende, e a gente sempre acha que o trabalho de um LOA, seja lá do que for, né, desses órgãos, sempre estão falhando e não estão trabalhando corretamente, às vezes a gente não escuta. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem que fazer, e que esse caso, né, eu tenho algumas companheiras que não conhecem, mas é um caso que a gente está começando, da Eliótio vem ensinar a gente de que a gente precisa estar escutando esse trabalho, né, esse órgão do governo, como é que está isso, para que a gente possa, e a gente perguntar a eles assim, como é que a gente pode fazer? Qual é a parte, entendeu? Porque o caso Léo veio já pronto de uma equipe de profissionais da área. Então, tem toda uma outra estrutura, entendeu? E a gente pegou um período de pandemia também que não tinha como. Gente, no início ficou complicado. No início a gente entendeu? Também, né? E rapidamente, e a gente aprende com erro. Não adianta, né? E a gente aprende com erro. É fato, gente. Se a gente não erra, a gente não aprende. Isso é fundamental, depende de como é que a gente encara, entendeu? Então, eu acho que a gente tem isso. A gente tem que aprender essa questão da cidadania. Isso é importante. Isso é fundamental. Sabe? E falar sobre isso, isso não ser um tabu na casa espírita. Acho que a gente ainda tem uma coisa assim, sabe? Aquela história assim, André, porque é coisa do governo, é melhor a gente não Exatamente. se meter, né? Aqui é uma casa religiosa. Não somos nós, cara. O governo nós somos indivíduos. Mas, entendeu? Isso. E, assim, outras coisas, por exemplo, violência doméstica. A gente tem um certo tabu na casa espírita de que se uma mulher, uma criança, chegam até nós dizendo que sofre violência doméstica, da gente encaminhar essa criatura para denunciar. A gente, às vezes, tem muita gente que acha que isso é falta de caridade com a pessoa que está sendo denunciada, até porque grande parte da violência doméstica, como a gente está falando, e outras coisas, a questão do abuso sexual é dentro de casa. Entendeu? Mas vai denunciar o pai, vai denunciar a mãe, isso é contra a lei de Deus. Você está entendendo? Essa forma equivocada que a gente tem, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 22, fala que se a coisa for muito crítica, é preferível separar do que ficar junto. Kardec está colocando isso, né? Entendeu? Então, assim, são caminhos, assim, são trincheiras que a gente tem que desbravar ainda, sabe? Né? Não é verdade. Nessa questão. Tem situações que são muito delicadas, né? E isso também é muito importante. Na casa o grande problema nosso, tá, é no trabalho essencial, principalmente no trabalho essencial,
que é o trabalho essencial, esse trabalho de rede, é um trabalho de unificação. É um trabalho de unificação. Tá? O cerne do problema não está fora, está dentro. Tá? É uma coisa que a gente, nesses tempos, a gente começou a perceber isso. Na própria instituição, né? na nossa própria instituição, se vocês parem de pensar isso. Como as coisas são estanques, como um não conhece o trabalho do outro. Isso é o fulano que faz, essa aí é da área tal. Nessas andanças, numa das casas que eu participei, que eu fui conversar com as pessoas, a área tem 6 subdivisões. Nenhuma sabe o que a outra faz. Isso é com fulano, tem que conversar com... isso é com Beltrano. Não existe. Quer dizer, enquanto a gente não entender, tá, que você participa, você tem que estar ali, todo mundo entendendo, todo mundo vibrando, todo mundo ajudando na medida do possível, não é fazendo o trabalho, porque tem aquele que é mais dando a sua cota, tá, de vibração, de entendimento do que está sendo feito, tá? Não anda. Por isso que o grande problema é esse. Então, você juntar fora, se você não juntou dentro, esse é um nozinho danado, tá? Danado. E é o que rola. Infelizmente, a gente vai percebendo isso, tá? É alguma coisa que a gente tem que trabalhar, ter consciência disso e tentar estreitar mais isso dentro da própria instituição, mostrar como o trabalho do movimento é muito importante, né? E que a participação da instituição é fundamental, porque você não tem movimento são as casas, né, interagindo. Então, a gente não tem essa questão ainda. Né? É o outro, é não sei quem, não somos nós. Né? Aquela coisa que a gente colocou na nossa o Sérgio somos nós. Né? É isso. A gente tem que... Tem coisas que a ficha não caiu ainda, até hoje. Tá? Até hoje isso não caiu ainda. E essas questões são fundamentais para essa lentidão em determinadas ações, tá? Que a gente não consegue. Não consegue mesmo. Além de ter, como você falou, tem uma coisa também que aí é do homem velho, né? É o tal do fio de Ariadne, né? Aquela coisa, né? É onde eu vou me segurar para me salvar. Tá? Então, eu me seguro naquilo e é meu, né? Porque é aqui que eu me salvo. Né? Isso é tão primitivo, né? Mas existe ainda. Né? É uma coisa também que afasta, né? E não deixa que haja integração no trabalho. Muito bom, gente. Mais alguém deseja falar alguma coisa, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar o Antônio. Eu só tenho a falar agora também que o filme que o Antônio falou é muito bom. Vai dar spoiler, não. Eu me segurei. Eu adoro meu sobrinho fica com raiva. O filme é muito bom. Já assisti 2 vezes, tá, Antônio? É muito bom. Né? Um exemplo. A Línia vai gostar da cena final. Eu chorei, Línia, mas não chorei de tristeza, não, de alegria. Você vai gostar, hein? É um negócio muito legal. Fechamos. Agradecemos aí a participação do pessoal, né? A Marlene colocou lá no chat, que é do 28º. A Helena. Oi, Helena, saudade de você. Iris, né? Então, Joana está aí. Que bom. Então, vamos encerrar, né, gente? Ou tem alguém mais querendo falar mais alguma coisa? Não? Eu gostaria de falar. Marlene. Então fale, Marlene. Tá. Então, agora sei quem é. Então, a voz e agora a face, né? Então, eu estou muito agradecida. E, assim, o que eu tenho para falar dessa área na nossa casa, ela é ainda muito pequenininha, por conta de recebimento das pessoas para participarem. Com a pandemia, ficou um pouquinho mais, assim, participativa. Mas o que acontece? Na nossa área, nós temos muitas pessoas que recebem cestas básicas, que fazemos. Agora, com a pandemia, ficou bastante patente mesmo, né, a necessidade. E são pessoas que a gente leva a cesta básica
pessoas acamadas, né? Pessoas que têm doença e não conseguem os familiares chegar até a casa. Então, esse fluxo de pessoas na casa, nós não temos. É quase nenhum, muito pouquinho mesmo. Então, eu estou, assim, junto com vocês, com orientação na Casa Espírita, equipando, né? E eu gostei muito da fala do companheiro e de todos vocês, quando a gente fala do momento de acertar, dos equívocos que a gente ainda lê, né? Muitas vezes até estuda, mas na hora de botar em prática a gente ainda fica meio titubeante. Mas isso é da nossa natureza humana. Mas precisamos entender que a voz maior, ela nasce quando a gente percebe que nós somos a casa espírita, nós somos o trabalho. E muitas vezes é bem difícil fazer o trabalhador entender que não é só o que eu faço que está importante, que é importante, todo o movimento da casa é importante, né? Então, hoje a gente está com a casa com 19 anos, é uma casa muito novinha, mas com um trabalho bastante grande em termos da ação que ele promove naquela área. Nós fazemos o atendimento médico espiritual, que a casa nasceu com esse trabalho. Nós temos a evangelização, os estudos, e a parte do SAPS, ela é meio assim, bem pequenininha, mas nós estamos aqui nos informando, nos equipando, e eu agradeço muito, e oro todas as noites para que esse movimento que incrementa o nosso Estado, o nosso Brasil, o movimento espírita, ele é esse mesmo, é de a gente sair para trabalhar e ter a certeza de que o nosso melhor sempre será, na medida que a gente tiver com a nossa cabeça, o nosso coração, com Jesus. Errar é humano, mas perceber o erro e fazer diferente, aí fica a virtude maior, né? Muito obrigada por estar aqui e vou estar sempre. Eu estou adorando, tá bom? Um abraço, um beijo da Casa do Dr. Bezerra de Menezes, lá em Guaratiba, Fazenda Modelo, tá bom? Legal, muito bom. Nós agradecemos muito a sua participação, viu? Obrigada. Helena, você levantou a mão, querida, pode falar. O microfone está aberto. Boa noite. Aqui eu conheço Marilda e Regina. Regina Ela é falou irmã de que Isabel. Ela é irmã de Isabel. Lília conhece Isabel. pula essa parte, gente. Eu ainda posso morrer por aí porque me confundem com ela. Regina, eu e Regina, nós nos conhecemos há muitos anos. Eu era criança, mas pode ficar tranquila que eu não vou contar a sua idade para ninguém, nem não. ligo, não, Helena, nem ligo. Eu sou aqui do Grupo Espírita Nosso Lar, de São Pedro da Aldeia, 35º seu. Queria dar boa noite a todos. Só falar mesmo que o nosso grupo, esse serviço de assistência ainda é bem pequeno. Eu estou há 15 anos na casa e assim, eu estou muito feliz com esse último mês, porque há 15 anos que eu via assistencialismo. Nunca os participantes, quem busca cesta básica, quem é atendido na parte assistencial da casa, não participavam de nada, nada. Era entregue a cesta na casa da pessoa para facilitar para a pessoa, porque a pessoa não tinha como vir na casa. Tinha gente que falava assim, meu marido não pode nem saber que a cesta está vindo de dentro de um centro espírita, porque ele tem horror a centro espírita. Eu falava, meu Deus, eu não conseguia entender. Aí veio a pandemia, ficou tudo muito parado, e agora, há um mês, eu comecei a perceber que a coisa começou a andar, porque uma assistida de muitos anos começou a frequentar, né, a reunião pública, coisa que não acontecia na casa. E agora, nessa última semana, já vieram mais 2 pessoas que estão iniciando agora, porque eu só fiz o convite.
Então, eu percebo que as pessoas não iam porque nem eram convidadas. Então, se não é convidado, eu acho que pensa até que não pode ir. Fiz o convite e elas foram. Eu fiquei super feliz. E, assim, peço a Deus que continuem, porque, como a companheira falou, a sementinha é plantada, né? De repente, uma única reunião pública que foi, ouviu e levou aquilo como aprendizado para a vida toda. Aprendizado é a única coisa que a gente não tira de ninguém. Então, esse convite vai ser feito muitas vezes. Eu vou procurar incentivar, de estar chamando. Nós gostamos muito da sua presença, vem estar com a gente hoje de novo. No dia da reunião, eu vou me policiar para estar acolhendo essas pessoas, porque eu acho que isso aí foi uma falha de muitos anos e a gente tem que mudar isso em algum momento. E eu queria muito saber o nome do filme que o companheiro falou, que eu não anotei, já estou com caneta na mão para anotar. Quero saber o Uma nome. Segunda Chance para Amar. Eu não gosto de assistir filme, mas esse eu me interessei. Você vai gostar. Era tão engraçadinha a Emilia Clarke. Ela fez aquele filme ruim, né, que o cara se mata no final, mas esse é bonitinho. Esse não tem isso, não. Eu vou assistir. Era só isso, tá? Uma boa Tá noite a bom. todos. Ótima contribuição, Helena. Muito obrigada. Muito bom estar com você. Muito bom mesmo. Gente, então, agora nós estamos no horário, né? Vamos encerrar o nosso trabalho de hoje. No próximo mês, Lília, vai ser que dia? Eu me perdi aqui, eu não anotei aqui. Próximo mês, acho que é estudo do Espiritismo, né? Não lembro mais. Peraí. Achou? Acho que vai falar de atendimento fraterno, né? Mês que vem é atendimento fraterno? É você que vai fazer, Julimar. Uma tal de Julimar Uma que vai tal de fazer. Julimar. Isso, 22 de julho, atendimento espiritual, Julimar Atendimento Tenório. espiritual. Julimar, é você mesma. Então, o mês que vem é contigo, né? Então, nós vamos, já para você se preparar, você faz a prece de encerramento. Tá, se eu parar assim por mais de 10 segundos é porque eu caí, tá? Ou então que a internet parou. Vamos lá, então, gente. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade tão feliz de estarmos aqui conversando sobre um assunto tão importante e percebendo a nossa necessidade de buscarmos o aprendizado, de estarmos juntos, para que um possa ir auxiliando na necessidade do outro. Agradecemos muito, Jesus, quando percebemos as nossas necessidades e buscamos resolvê-las. Isso significa que estamos amadurecendo e que podemos assumir esse trabalho que há tanto tempo confiastes a nós e aguarda que realmente nos coloquemos em serviço. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por todos esses trabalhadores espirituais que estão sempre conosco, nos inspirando, né, nos mostrando caminhos. Vibramos por todos aqueles companheiros que não puderam estar conosco, por toda a comunidade, pelas nossas comunidades que estão tão necessitadas de paz, de harmonia, de tranquilidade. Vibramos por essas pessoas que ainda necessitam, né, da assistência social e que tenhamos forças e coragem para prosseguirmos na realização dessa tarefa bendita, para auxiliarmos cada vez mais aos irmãos para que eles caminhem realmente com suas pernas, com força, com coragem. Muito obrigada por tudo, por essa noite maravilhosa. Agradecemos e encerramos em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai maior. Graças a Deus. Graças a Deus.
Boa noite para todos. Fiquem com Vim Deus. aqui para dar um tchauzinho. Gente, obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado mesmo. Valeu.